continuidade às nossas aulas aqui, nós estávamos falando sobre tratamento de dados. E hoje o foco é falar um pouquinho sobre alguns testes estatísticos, que são os testes Q e o teste F, e também mostrar como é que pode ser feita uma análise estatística utilizando uma planilha eletrônica, no caso, como o Excel, tá bom? Então, antes até de eu começar essa aula aqui, deixa eu mostrar para vocês o nosso resumo, então, do que seria a aula de hoje, tá? Então, a ideia é estar trabalhando... Opa, peraí que é o arquivo errado. Então, o nosso resumo da aula de hoje é esse daqui. O que eu gostaria de falar para vocês é a respeito, então, do teste Q, que é utilizado para verificar outliers. Na verdade, o que é feito? É feito uma análise para verificar se existem pontos dentro de um conjunto de medidas que estão muito acima ou muito abaixo dos outros, né, dos demais pontos, e, portanto, deveriam ser descartados. Eu testo os extremos dessa série de medidas e, portanto, eu verifico se o maior e o menor valor obtido naquela medição está condizente com o resto do conjunto. Daí eu comparo um Q calculado com o Q tabelado, que também pode ser chamado de Q crítico, e se o Q calculado for menor do que o tabelado, eu não rejeito o ponto. Então, eu testo o valor menor e também testo o valor maior da série de medidas. O teste F, ele é feito para verificar se dois analistas diferentes, ou dois métodos diferentes, ou dois equipamentos diferentes, apresentam variâncias estatisticamente semelhantes e podem ser usadas da mesma forma para obtenção de uma medida. Então, novamente, eu comparo o F calculado com o F tabelado, que é chamado também de F crítico, e se o F calculado for menor do que o F tabelado, os dois analistas, ou métodos, ou equipamentos apresentam variâncias estatisticamente semelhantes. No Excel, a gente pode obter, então, a estatística descritiva, que seriam todos os cálculos de média, moda, mediana, desvio, variância e etc. Também é possível fazer o histograma, que é aquela curva de Gauss, que prova que os meus dados atendem uma distribuição normal, e eu vou enviar para vocês um exercício para ser feito no Excel sobre isso. É possível fazer uma tabela do tipo ANOVA, que pode realizar um teste F para verificar a significância de um modelo de regressão. Por exemplo, quando eu tenho uma curva de calibração, eu faço esse teste F dentro da tabela ANOVA para ver se aquele modelo realmente é estatisticamente correto. Posso fazer teste F, teste T e etc. Isso tudo dentro do Excel, tá bom? Então, o primeiro teste que a gente tem que ver aqui é o teste Q, que é utilizado para verificar se existe a possibilidade de rejeitar algum valor. A gente não deve rejeitar valores medidos só porque eles parecem estar fora do conjunto para melhorar o resultado final, mas sim deve ser feito utilizando um teste estatístico, e no caso é o teste Q. Então a pergunta é: em que situação o dado analítico deve ser rejeitado? A rejeição de dados pelo teste Q só pode ser feita, então, se no teste Q o valor do Q calculado for maior do que o Q tabelado, ok? O teste Q é uma ferramenta estatística e deve ser, então, realizada no intervalo de confiança, e em geral é de 95%, para que a gente possa fazer esse teste. Para eu calcular o Q, eu tenho que colocar primeiramente todos os dados em ordem crescente, aí eu devo fazer a subtração do valor suspeito e do seu vizinho mais próximo,
e dividir pelo intervalo total, que seria o maior e menor valor obtido naquela série de medidas. Se o valor do Q calculado, então, for maior do que o tabelado, eu vou rejeitar, caso contrário, eu devo manter esses dados. Aí aqui tem um exemplo de uma análise de latão. Eu tenho 10 determinações de cobre e a porcentagem de cobre, então, teve esse intervalo aqui, ó, de 15,4 até 15,9. Aqui os dados não estão em ordem, né? Mas, na verdade não é o 15,4, é o 15,0 é o menor valor dessa série e o 15,9 é o maior valor. Então, a primeira coisa é colocar em ordem. Aqui está sendo solicitado no exercício que se considere 90% de intervalo de confiança, quer dizer que na tabela do que tabelado, eu devo utilizar o valor com 90% de confiança, tá bom? Aí aqui sim, os dados então em ordem crescente. Primeira coisa a ser feita é colocar os dados em ordem crescente. E aí eu vejo então que o menor valor é o 15,0 e o maior valor é o 15,9. Será que esses extremos fazem parte então do conjunto total? Quer dizer, será que a menor medida é um outlier ou será que a maior medida é um outlier? Então, eu vou fazer o teste Q para verificar. O menor valor é o 15,0, então eu subtraio do seu vizinho, o próximo valor é o 15,3 e pego o intervalo total aqui no denominador. Então, 15,9 menos 15. Essas barras significam que eu devo considerar a subtração em módulo e o valor, então, negativo não é considerado. Então, aqui o resultado fica 0,3 sobre 0,9. E o que é calculado deu 0,333. Eu vou até uma tabela de teste Q, aqui na apostila, então, vocês têm uma tabela. E no exercício pede para considerar 90%, então eu vou aqui na coluna de 90% de confiança. Tínhamos 10 observações, então eram 10 pontos lá. Então eu pego aqui 10 medidas, o valor do Q tabelado é 0,412. E aí eu vou comparar. O valor que eu calculei deu 0,33 e o valor da tabela deu 412. Então, o valor calculado é menor do que o tabelado e, portanto, eu não preciso rejeitar o ponto 15, que foi o que eu medi aqui, né? Que foi o que eu testei. Aí, se eu quiser testar o ponto maior, que é o 15,9, eu também vou fazer o mesmo teste, só que aí no numerador eu vou colocar 15,9 menos o vizinho, que é 15,7, e dividir pelo intervalo total, que continua sendo do 15,9 até o 15,0. Vou calcular o Q e vou comparar com a tabela. Tá certo? Então, esse é o teste Q. Para fazer o teste F, então, eu preciso comparar a precisão de dois grupos. Pode ser dois grupos de analistas, dois grupos de métodos, dois grupos de equipamentos, e eu quero saber, então, se os dois pertencem à mesma variância, quer dizer, se eles são estatisticamente semelhantes em relação à precisão que eles apresentam. Aí, o que eu preciso, então, é dividir a variância de um analista ou de um método em relação ao outro para ter um F calculado e comparar esse F calculado com o F da tabela. A ordem aqui, quem eu coloco em cima nessa divisão, tem que ser o de variância maior, tem que estar em cima. Então, eu calculo as variâncias, verifico qual que é a maior dos dois conjuntos e coloco, então, na divisão a maior variância dividido pela outra. Aqui tem um exercício também, então, um exemplo, né? O método oficial usado para determinação de monóxido de carbono teve um desvio de 0,21 e um outro pesquisador
propôs um outro método e o desvio é de 0,15. Aí tem já os graus de liberdade aqui, né? Que eu preciso para procurar na tabela. Então, eu vou procurar na tabela aqui para saber se os dois métodos têm precisões equivalentes. Então, como é que fica? O de maior precisão é o 0,21, que foi o método antigo. O outro método é o 0,15. Então, vou dividir 0,21 ao quadrado, dividido por 0,15 ao quadrado, dá o valor de f calculado de 1,96, e aí eu vou lá na tabela para procurar o f da tabela. Então, como é que eu encontro o f da tabela aqui? Se não está escrito qual que é o nível de confiança, a gente aceita 95%, então estou numa tabela aqui de 95%. O grau de liberdade é 12%, então a gente vem aqui em cima é 12 também, né? O grau de liberdade, então deu 2,69. É 12 mesmo? Deixa eu ver. Aqui. 12 graus de liberdade, uma modificação posterior. Ah, não. Então, o primeiro, o grau de liberdade, na verdade, é infinito porque foi realizado com um número elevado de medidas, que é o que está escrito aqui. Depois tem uma segunda comparação com outro método, que aí sim é 12. Então, a primeira comparação é o 0,21 com o 0,15, e aí um terceiro método é esse que dá 0,12 aqui, e tem 12 graus de liberdade também. Então, o primeiro F que a gente calculou é do método que tinha um desvio de 0,21 com o método que tinha um desvio de 0,15. Aí eu obtive as variâncias elevando os desvios ao quadrado. Obtive o F calculado dividindo o 0,21 ao quadrado, que é o maior valor, pelo 0,15 ao quadrado, deu 1,96. E aí na tabela, então, de teste F, eu peguei 12 graus de liberdade, que é o do método que está embaixo, que é o 0,15, denominador, e vi aqui qual que é o valor do numerador, que era com um número elevado de medidas e, portanto, infinito aqui o número de graus de liberdade. Então, é 2,30. 1,96 é menor que 2,30. Então, eu considero que os dois métodos são estatisticamente iguais. Não há melhoria na precisão do método, na verdade, porque os dois têm a mesma precisão em relação às características estatísticas, tá? Aí eu vou testar o terceiro método. O terceiro método é o que deu 0,12. Então, eu vou dividir de novo o maior desvio ao quadrado pelo menor, que é o 0,12 ao quadrado, e o valor calculado deu 3,06. 3,06 é maior que 2,30, que é o valor da tabela. Agora, então, os dois têm 12 graus de liberdade. Então, agora estou aqui e 12 graus de liberdade está aqui, 2,69. Então, comparando, aqui está errado, né? 3,06 é maior do que 2,69, também é maior do que 2,30, né? Aqui tanto faz, de qualquer forma é maior. Então, aqui, a precisão desse método que foi modificado, que agora tem o valor de 0,12, é estatisticamente melhor, diferente, portanto, daquele método original, que era esse que tinha o 0,21. Então, se o F calculado é menor do que o tabelado, eles têm a mesma variância. Se o F calculado é maior, significa que um deles tem uma variância diferente, uma precisão diferente em relação ao outro. Ok? Então, é que tá aqui o segundo resultado, tá aqui, tá? Então, aí sim, com 12, 12, dá 2,69. Tá certo? Então, dessa parte aqui da apostila era esse pedacinho, e agora a gente vai, então, trabalhar com esses cálculos lá no Excel, para mostrar como é que fica. Vocês têm exercícios na nossa lista de exercício para fazer,
E também tem um exercício que eu vou deixar para vocês para ser feito no Excel, tá? Pessoal, eu já estou aqui no Excel para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, então, a análise estatística utilizando uma planilha do tipo Excel. Eu já estou com essa planilha aqui completa, mas eu vou mostrar para vocês, então, como é que vocês vão fazer. A primeira coisa que vocês precisam é verificar se lá no Excel estão habilitadas essas ferramentas de dados. Se elas não estiverem habilitadas, vocês têm que ir até a aba Arquivos, escolher Opções e habilitar o item Suplementos. Então, de novo, né? A gente vai precisar das ferramentas de dados. Se não tiver habilitado na versão de Excel que vocês têm, vocês precisam ir até Arquivo, que está aqui em cima, né? Tá um pouco escondido aí para vocês, mas está aqui em cima. Aí vocês entram em Opções, aí tem Opções do Excel, e aí tem Suplementos. E aí vocês habilitam, então, o tratamento de dados, ferramentas de dados como suplementos do Excel, tá bom? E aí, deixa eu abrir uma outra planilha aqui. Então, o que eu fiz? Eu considerei 2 conjuntos de analistas aqui, então, o analista 1 e o analista 2, realizando medidas de cálcio. E eu tenho aqui as respectivas medidas de cálcio. Para que eu pudesse fazer uma análise que a gente chama de estatística descritiva, eu pedi então para que ele fizesse esse cálculo para mim de estatística descritiva. Então, onde que está isso? Lá em dados, ferramentas de dados, tem um item que chama estatística e vocês vão escolher a estatística descritiva. Provavelmente não está exatamente como eu estou mostrando aqui, mas vai ter um íconezinho aqui, bem no canto direito, que deve ser de ferramenta de dados. É só clicar que vocês vão encontrar a opção que é de estatística descritiva. Então, eu vou fazer de novo, né, para vocês verem aqui. Então, vou fazer a estatística descritiva para o analista 2. Primeiro, ele vai perguntar para mim qual que é o intervalo de entrada. Aí, eu posso encolher isso daqui e selecionar, então, quais são os dados que ele deve considerar para mim para fazer a análise. Aqui eu estou selecionando os dados de medidas de cálcio do analista 2. Então, selecionei, eu posso voltar a expandir. E eu posso escolher aonde que eu quero que saiam os resultados. Então, eu vou escolher para sair os resultados aqui do lado, tá? Aí eu expando de novo, vai estar agrupado por coluna e eu dou OK. Então, ele calculou aqui para mim, em cima daqueles valores, ele calculou a média de valores, o erro. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, eu tenho aqui o erro padrão. O modo não está sendo calculado aqui porque os dados não são compatíveis, né? A mediana, que é o valor do centro. Ele calculou também os quartis, que são valores estatísticos aqui. O primeiro e o terceiro quartil. A variância, que é o desvio ao quadrado. Aqui está o desvio padrão. A curtose tem a ver com a simetria da curva gaussiana. A inclinação, o intervalo, o mínimo, então o valor mínimo está aqui, é 2,30, o valor máximo está aqui, é 2,60, a soma de valores e o número total de medidas aqui, que é 8, tá bom? Então, essa seria a análise descritiva completa. Em vez de ter que ficar fazendo tudo na calculadora, então é possível pedir para o Excel calcular e ele fornece esses resultados. Então, aqui eu já tinha feito, né? Já estava na minha tabela. Eu fiz de novo para mostrar para vocês.
Se eu fizer a mesma coisa, então, para as medidas aqui obtidas pelo analista 1, eu tenho também aqui a estatística descritiva, com a média, com o erro, com o desvio, com a variância, e eu já tenho, então, toda essa análise pronta, tá certo? Aí, o que mais que a gente pode fazer com essa ferramenta de tratamentos estatísticos? Eu posso fazer o teste Q e eu posso fazer o teste F. Então, aqui embaixo, eu já fiz um teste Q para avaliar esses dados do analista 1 e testei se o menor valor dessas medidas que ele fez aqui faziam parte do conjunto de dados, ou poderia ser considerado um outlier. Então, eu testei o valor de 0,32. Primeiro eu coloquei em ordem, e aí testei então o extremo de 0,32. Realizei a conta aqui do Q calculado, então subtraí o 0,32 do próximo, que é o 0,34, dividi pelo intervalo total, que é o 267 menos o 2,32. Esse Q calculado deu 0,057. Aí eu fui na tabela, procurei para o número total aqui, que é 8, qual que seria o Q da tabela. Deixa eu ver se esse Q tá certo, né? Então, 8, eu venho aqui na minha tabela de teste F. Tá aqui. Então, 8 medidas. Posso considerar 95, 0,526. Então, aqui é 0,526. Eu tinha considerado um outro conjunto anterior. Então, tá aqui. Então, o valor calculado é menor do que o valor tabelado. Então, o Q calculado é menor do que o Q tabelado e não rejeito. Então, eu não vou rejeitar o valor que eu testei, que foi o 2,32. Agora, vamos fazer aqui outro teste Q para ver se o valor de 2,67, que é o maior dessa série aqui, é um outlier ou não. Então, eu vou copiar de novo aqui, só para fazer junto com vocês. Então, eu vou copiar aqui os dados. Esses são os dados que eu vou testar no teste Q. Vou colocar aqui. E primeiro, vou colocar em ordem. Então, eu vou usar aqui o próprio Excel para colocar em ordem. Vocês têm aqui um ordenar crescente. É uma setinha, né, que vocês vão encontrar aí, ou tá nos ícones, ou vocês vão ter que procurar, mas com certeza existe aí nas opções do Excel. Aí você ordena. Então, ele ordenou para mim. Aí, agora eu vou testar, então, o 2,67, que seria o maior valor. Então, eu vou calcular para ver se eu vou rejeitar esse valor. Como é que vai ser aqui? Então, agora eu estou testando o 2,67, que é o extremo. Então, 2,67. Qual que é o vizinho dele? É o próximo, é o 2,56. Então, aqui eu vou testar 2,56. E vou dividir pelo intervalo total, que continua sendo o mesmo. Esse aqui calculado, só para mostrar, então, eu vou fazer a conta aqui mesmo no Excel. Então, vai ficar assim, ó, igual. Aí, eu peço para ele subtrair esse valor, que é o B44. Então, eu clico aqui, né? Menos esse valor, B43, dividido. Abro parênteses aqui para ele fazer a subtração. De novo, o B44, que é o intervalo inteiro, agora que eu quero, menos o B32. Então, deu 0,314. Continuando
gente calculou o Q, deu 0,314, aí eu tenho que ir lá para a tabela de novo. Se eu considerar 95, então, por cento de intervalo de confiança, eu vou obter o Q tabelado. Vamos lá conferir se é 526. Então, eu venho aqui na tabela do teste Q, 95%, né? Então, 8 análises, 8 medidas, 0,526. Então, voltando lá, 0,526. E a conclusão de que eu chego aqui é que o Q calculado também é menor do que o Q tabelado. E eu também não vou rejeitar, então, o valor que eu testei, só que nesse caso, então, eu testei o 267. Se o Q calculado fosse maior do que o tabelado, eu teria que rejeitar esse valor. E aí o intervalo seria agora diferente e eu poderia então testar o próximo valor até que todos fossem aceitos. Tá bom? Bom, aí o que mais que a gente pode fazer aqui disso que a gente acabou de ver? Então, a gente pode fazer o teste F. Se eu for aqui de novo nos dados, na parte estatística, vocês vão ver que tem para calcular a análise da nova, a correlação, a própria variância, a regressão. Se eu tivesse dados aqui, então, de uma curva de calibração, eu poderia obter a regressão. Tem o teste T, que está lá na nossa apostila também, que foi da aula passada. Tem o teste F, tem o teste Z. Então, vamos fazer um teste F aqui, só para a gente ver. O que eu vou testar no teste F? Eu vou comparar se os dois analistas que eu tinha aqui, nesse exemplo, eles têm as variâncias similares ou não. Então, eu já fiz aqui o teste F, mas vamos fazer de novo para a gente ver. Então, eu vou escolher o primeiro intervalo. A gente tem que lembrar que no teste F, a variância maior tem que ficar em cima na razão. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, primeiro para garantir quem que deve ter a maior variância. Eu já fiz a análise descritiva, então já tenho o valor aqui, ó, a variância deu 0,13 aqui, e aqui a variância do segundo analista deu 0,017, 0,013, 0,017. Então, o analista 2 tem a maior variância. Então, os valores do primeiro intervalo vão ser do analista 2. Aí, o analista 1, então, eu coloco aqui para comparar, né, com o analista 2. E aonde que eu quero que ele mostre para mim os dados de saída? Vou colocar aqui na tabela mesmo, do lado desse que eu já fiz, para vocês verem. Está agrupado por coluna e vai sair, então, aqui os resultados. Então, tá aqui o teste F feito. Então, de novo, ele calculou a variância, tá igual, né, que tinha ali na minha tabela. Calculou as médias, vocês podem comparar. O alfa significa que ele está considerando 95 do intervalo de confiança, porque o alfa é 0,05, então na nossa curva gaussiana significa que eu estou descartando 0,05, estou aceitando 99,5 da curva. Tem 8 observações, então tudo isso a gente já sabia lá, porque já tinha sido feito na estatística descritiva, tá? E aí, então, ele calculou o F para mim. Então, o F, ele está dizendo que o F calculado aqui deu 1,30 aproximando. Aí, eu preciso do F tabelado. Então, o F tabelado, como que eu vou considerar? O numerador e o denominador tem 8 medidas realizadas. Então, em ambos, tanto o numerador quanto o denominador, eu tenho 7 graus de liberdade. O grau de liberdade, se vocês não se lembram, a gente falou na aula passada, ele é o valor de n-1. Então, 8 menos 1, 7, e
é assim que eu vou encontrar lá na tabela. Então, eu venho agora para o teste F, aqui, e vou pegar 7 graus de liberdade no denominador e 7 graus de liberdade no numerador. Por sorte, né, não tem na tabela. Essa tabela que eu abri para vocês, ela tem valores até 6, depois pula para 10, e no numerador também. Como é que eu vou encontrar? Eu vou fazer uma regra de 3 aqui, aproximada, para ter esse intervalo médio. Para finalidade de comparação, se vocês também pegarem com o valor aqui de 10, então 10 ou o valor de 6, vocês vão ver que, na verdade, então se eu pegasse aqui o valor de 10, que é 2,98, ou se eu pegar o valor de 6, vocês concordam que o 7 vai estar nesse intervalo? Então, ele pode ser 3 e alguma coisa, porque o de 6 é, aqui, né, 6 com 6 é 4,28, e o 10 com 10 é 2,98. Então, se eu pegar um intervalo aqui para ter o valor de 7, deve ser 4, 4,10, 4,12, alguma coisa assim. É menor que 4,28, mas é maior do que 3, tá? E se eu comparar, então, com o valor que eu calculei, que é 1,30, mesmo que fosse 2,98 o valor, ainda assim o F calculado continuaria sendo menor do que o F tabelado. Portanto, qual que é a conclusão que eu chego aqui? Os dois analistas apresentam a mesma variância. Então, mesma precisão. Ok? Então, na verdade, né? Tanto faz qualquer um dos Fs ali. O F intermediário deve ser por volta de 3 alguma coisa. Ainda assim, o F calculado é menor. Ok? Tá certo? Então, esse daqui eu vou até escrever, né? Que é a referência que é para o valor 10. Mas se fosse também para o valor 6, ainda o F calculado é menor. Esse aqui é o menor que eu teria, né? Que seria 2,98. Certo? Então, só voltando aqui, 2,98, eu estou pegando no valor aqui 10 e 10. Se fosse 6, seria 4,28. Então, com certeza, o 7, que está nesse intervalo aqui, de 6 a 10, seria um valor maior que 2,98, mas o F calculado deu 1,30 e é menor que ambos. Então, os dois analistas têm, na verdade, a mesma precisão. Tá bom? O que mais que eu vou enviar para vocês? Então, eu vou enviar para vocês um texto aqui sobre a ANOVA. Então, a ANOVA faz também teste F na tabela. Então, tá falando isso aqui. E tem um exercício aqui orientado para fazer, então, o teste F com a ANOVA. Aonde que está a ANOVA aqui no Excel? No mesmo lugar. Então, vocês vêm aqui em tratamento de dados e vocês vão ter aqui a ANOVA. A ANOVA é a chamada de análise de variância, então por isso que também é baseado no teste F. E vocês vão seguir o exercício aqui. Tem até resultado nesse exercício, só para praticar. E também vou enviar para vocês como exercício um outro cálculo que vocês devem praticar aqui, que é para construir o histograma no Excel.
Então, é isso aqui, ó. Né? Então, aquela curva gaussiana construída em cima do histograma. E vocês têm aqui todas as informações para fazer isso no Excel, inclusive passo a passo na tabela. E inclusive aqui também é feito a análise da estatística descritiva, tá bom? Então, eu vou deixar esses 2 exercícios e vocês me escrevam as dúvidas que vocês tiverem. Depois, na próxima aula, a gente dá uma conferida. Tá certo, pessoal? Então, a aula era essa. A gente está praticamente, então, terminando a análise estatística, né? E eu espero que vocês continuem em casa, se cuidem e não parem de estudar, tá bom? Então, façam os exercícios e me enviem as dúvidas. Abraços!